Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a esse Live College especial aqui. Muitas pessoas pediram nos comentários para comentarmos sobre os jogos de Duke, Kentucky. Foram as duas equipes que fizeram grandes amistosos agora. E você vai conferir aí nesses melhores momentos uma análise comigo, Rodrigo Lazzarini e Ítalo Vieira, como essas duas equipes se saíram e quais são as perspectivas para a temporada do college. Duke com R.J. Barrett e Zion Williamson e Kentucky com uma novidade, 3 freshmen retornando. Sabe o que aconteceu na última vez? Kentucky venceu o título nacional. Confira aí, mas antes disso já, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a esse Live College especial aqui, um podcast com assunto e um tema bastante gostoso, já que estamos no meio de agosto, faltando alguns poucos meses para o college. Eu sou o Rodrigo Lazzarini, hoje comigo Ítalo Vieira. Tudo bom, Ítalo? Tudo ótimo, Rodrigo. Mais uma vez é muito bom poder participar com você desse podcast, né? E hoje para um assunto bem legal, né? Vamos falar de duas grandes universidades do college que fizeram aí o seu tour, né, de amistosos, de preparação para a temporada. E tem assunto bem legal, tem alguns assuntos bem legais aí pra gente comentar aqui no podcast. A galera, seguidores do Live College Brasil, vão ficar bem contentes de ter mais informações sobre Duke, sobre Kentucky durante esses amistosos. Rodrigo? Exatamente, estamos falando sobre duas Blue Buddy Schools, né, escolas que sempre entram aí para brigar pelo título e sempre estão em busca da dinastia, né, de buscar os seus reconhecimento. Então vamos começar a falar de Kentucky, né, que jogou primeiro nas Bahamas, enfrentou inclusive o São Lourenço, que foi campeão da Liga das Américas na temporada passada. Kentucky não enfrentou dificuldades em momento algum, jogando contra alguns times que podemos dizer que foi mais forte que Duke, né? O time de Kentucky fez uma série de amistosos aí, né? Eu acho que a gente pode afirmar, até com um pouco mais de certeza, que os adversários de Kentucky tinham um pouco mais de... como é que a gente pode dizer? Mais experiência, né, do que os adversários de Duke, que eram necessariamente universidades do Canadá, né? Enquanto o time de Kentucky enfrentou um clube sérvio, que é o Mega Bimax, né, que inclusive tem um grande prospecto para a NBA nos próximos anos nessa equipe. Enfrentou também o São Lourenço de Almagro, campeão das Américas, você já até citou. Então acho que a gente pode afirmar, né, Rodrigo, que o time de Kentucky enfrentou dificuldades, se é que a gente pode dizer que houve dificuldades, né? Exatamente, assim, não houveram, né, a gente lembra que teve um domínio gigantesco de Kentucky, né? Ainda mais, Heitor, eu vou te falar um negócio. Quando o Brad Calipari está em quadra, é que o negócio desandou de vez, né? O garoto, o filho do coach, né? Filho do homem, né? Filho do homem. Moleque tem sorte. Ele só entra quando o time tá ganhando e o time sempre vence. Que coisa, não é? É curioso isso. Complicado. Bom, então, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de jogadores com futuro, né? Antes, eu queria só chamar a atenção para uma curiosidade que nosso querido Leonardo Sasso, que inclusive está de férias nesse momento, me chamou a atenção. Quando a última vez que 3 jogadores, né, primeiro-anistas ou freshmen retornaram para Kentucky foi em 2012. Você sabe o que aconteceu naquele ano? Eu acredito que foi o ano que Kentucky acabou campeão do college, né? Saudades, hein? Já faz tempo. Precisa vencer de novo. Eram eles Doron Lamb, Darius Miller e Terrence Jones, né? Naquele ano, quando eles resolveram retornar em 2012, se juntaram a simplesmente Anthony Davis e companhia, e aí o resto é história. E nessa temporada, Ítalo, a gente teve 3 nomes que poderiam ir, né, para o draft, poderiam até ter sido draftados, mas resolveram voltar para Kentucky, que é PJ Washington, Nick Richards e Quade Green, né? Então, assim, jogadores com potenciais para a NBA que vão jogar o college essa temporada. E eu queria destacar o PJ Washington logo de cara, né? O cara foi assim, a decisão dele de voltar para o college foi um fator muito importante para Kentucky,
E eu queria que você falasse um pouquinho da produtividade dele. Ele teve médias de 14 pontos e 7 rebotes, né, nesses 4 jogos nas Bahamas, mas ele já mostrou toda a habilidade. Ele foi titular na temporada passada. PJ Washington, assim, fantástico, né? O que você acha desses 3 freshmen retornando para a universidade? Os 3 calouros da temporada passada, né? O PJ Washington foi o melhor, né? Entre os 3, né? O Nick Richards, bastante inconstante. Perdeu o começo da temporada, né? Ele perdeu o começo da temporada. O começo da temporada ele jogou muito pouco. Da metade da temporada pra lá, ele teve minutos de quadra bem resumidos, assim, né? Inclusive o PJ Washington foi adaptado como pivô, né? No decorrer da temporada. O que chama atenção entre os 3, o PJ Washington, claro, chamou atenção, né? Mas o que chama mais atenção no jogo dele é a sua versatilidade, Rodrigo. Defensivamente é muito bom, é daqueles jogadores bem aguerridos, né? Que disputa cada rebote, bloqueia arremessos. É um jogador indiscutivelmente importante na rotatividade, na rotação do time de Kentucky, principalmente defensivamente, né? O grande detalhe para o Washington vai ser exatamente a sua parte ofensiva, né? E com essa média de 14 pontos e 7,5 rebotes que ele angariou, né, nesse tour pelas Bahamas, se ele conseguir repetir essas médias no college, ele vai ser um jogador muito mais importante para Kentucky do que foi na última temporada. Eu acho que o Washington, dos 3 que retornou, eu acho que o Calipari deve ter comemorado muito mais a presença do PJ do que o dos outros. Até com por certeza. Causa disso que eu tô citando, né? A versatilidade dele, né? E se ele evoluir ofensivamente, Rodrigo, aí sim nós estamos falando de um jogador realmente de... Não vou dizer de loteria, porque ele não é de loteria. Tem alguns problemas como, por exemplo, a altura, qual posição que ele pode vir a jogar na NBA, né? Esses fatores todos. A gente lembra que ele tem 2,3 metros de altura e não consegue jogar no perímetro como deve, né? Ele é muito jogador de garrafão, né? Eu acho que uma altura, assim, prejudica bastante o jogo dele em certos pontos. Mas ele é um jogador, assim, no final de primeira rodada, eu acho que com essas médias, se ele evoluir ofensivamente, vai ser garantido ali como uma escolha de primeira rodada. Aí sim, hein? Vamos ver como será essa temporada. Agora, falando dos freshmen, Ítalo, quem chamou muita atenção, né, você já deve ter acompanhado ele de mais perto no high school, Tyler Hero chutando 44,4% nas bolas de 3 pontos. Foi um gatilho, assim, uma grata surpresa pra mim. O Keldon Johnson, você acha que o Keldon Johnson vai ser o cara responsável por levar a bola? Ou o Quade Green vai dividir com ele isso daí? Não, o Keldon Johnson, ele não tem muito essa característica de levar a bola, Rodrigo. Apesar dele ter um controle de bola muito interessante para um ala, ele é muito mais um scorer, um finalizador, um cara que resolve a jogada, que vai para dentro e faz a cesta, né? Eu acho que o Johnson, ele vai entrar para substituir o ala que foi para a NBA, que agora tá no New York Knicks, né? O Kevin Knox. Ele entra pra substituir o Kevin Knox como o scorer do time. Vai ser o scorer do time. Vai ser o scorer do time, o cara é responsável por pontuar. E isso aí é função do Johnson. Ele é muito bom mais nisso, né? Mais que o Hero? Tyler Hero? Então, e o Hero, eu acho que ele tem essa característica de alarmador pontuador, cestinha, né? E o Hero, sim. O Hero tem características de levar a bola, ele tem essa característica de controle de bola, de passe, visão de jogo. Apesar dele ser muito mais um finalizador de jogadas, um alarmador scorer do perímetro, né? Um cara que efetivo, um cara realmente... Um cara que tem a tendência sempre de liderar os jogos em pontuação, né? Mas o Hero e o Keldon Johnson, eles precisam muito de um armador que tenha visão de jogo. E eu acho que isso aí pode beneficiar um pouco o Quade Green, né? Porque o Quade Green, ele como finalizador de jogadas, ele não vai, né? A gente já deu pra perceber que ele não é um scorer, ele não tem essa característica. Agora, se você te colocar pontuadores ao lado dele, por exemplo, como o Hero de um lado, o Johnson do outro, então aí você abre um pouco mais o perímetro para ele e ele tem essa visão de jogo. Em outras palavras, Rodrigo, o Hero é o cara do time, eu acho que ele vai ter estatística semelhante ao Malik Monk, assim, de pontuação, 20 pontos por jogo. Saudades dele, hein? Um ponto positivo do Rio é que ele sabe armar jogo, né? Ele teve uma média de 4, 5 assistências, né? E eu falei aqui no podcast, vamos deixar na descrição do vídeo também aí pra galera curtir depois. Analisando o recrutamento de Kentucky, eu deixei claro, o Rio, ele teve médias de quase triple-double na metade da temporada final como senior, né? O cara era o líder do time, era armador, era o ala armador, era o pivô, fazia de tudo em quadra. O Rio tem essa característica, ele é um líder em quadra.
Isso é legal. Então, outra coisa que me chamou a atenção muito no Keldon Johnson, pra gente passar fechado esses dois, é como o Keldon, assim, tem aquela visão de, tipo assim, vou brigar por todas as bolas, o cara não tinha bola perdida, ele corria atrás de tudo, se entregava. Por mais que eram amistosos, ele tava dando a vida ali e mostrando que quer estar no elenco titular, né? É um cara. Eu gostei muito disso, é um cara competidor. O cara é incansável, né? Quem assiste o jogo dele assim, atleticamente, ele ainda pode melhorar muito, né? É um cara que é atlético, mas ele pode ser mais. Né? Eu tava assistindo os highlights dele, você vê que ele enquadra, é incansável. Ele lembra até um pouquinho o Westbrook, né? Assim, aquele jeito dele de jogar intenso na defesa, no ataque. Ele é um bom defensor, se você olhar assim, como um todo. Ele defende bem a linha de passe, ele rouba a bola e ele gosta de sair em transição. Então eu acho que vai ser titular, Rodrigo. Não tem como deixar um cara desse no banco, né? Até porque é muito talentoso, é uma escolha de loteria. É um jogador que pode subir muito nos mocks, assim como o Knox subiu de repente, né? E eu acho assim, ele tem essa característica finalizadora, mas se você colocar ele ali pra jogar off-ball, né? Um cara sem a bola, esperando ali um passe, pra finalizar infiltrando, ou com a bola de 3, pode ter certeza que ele vai fazer isso, porque ele tem essa capacidade aí como um cara que tem habilidade pra invadir o garrafão e pra finalizar de média distância também. Muito bem. Na minha opinião, quem não foi bem foi o Red Travis, né? O cara que é um center, não um center, mas a gente pode falar que é um cara que vai jogar de 4, veio transferido de Stanford, né? Já graduado. Então, ele foi o único cara que começou, né? Foi titular nos 4 jogos nas Bahamas, Ítalo. Então, assim, achei meio... poderia ter sido melhor. Sabe aquela sensação de, tipo, faltou alguma coisa pra ele? O Reed Travis, ele é uma transferência da Universidade de Stanford, né? O cara foi muito consistente no seu último ano, nos seus últimos 2 anos em Stanford. Esteve na lista dos melhores da conferência Pac-12, né? E pra mim foi uma surpresa, Rodrigo. Quando ele anunciou a transferência pra Kentucky, eu não esperava por isso. Eu achei que ele voltaria, né, pra sua universidade e terminaria seu último ano, né? Ele é um senior de 5º ano, quer dizer. Ou seja, ele ficou um ano sem jogar, ganhou redshirt. Tá guloso, né? Tá querendo jogar muito. Ele sofreu muito com lesão, muitas lesões, lesão de coxa, lesão no joelho, no ombro. Ele até hoje joga com uma atadura no ombro, né? Pra poder ficar mais firme, né? Sinal, né? E agora uma coisa é a seguinte, não peça do Reed Travis arremessos de 3, Rodrigo. Apesar que ele teve até um número interessante aqui de arremessos, né? Durante esse tour. Mas o Travis é um jogador de garrafão. E ele tem aquele problema também do PJ Washington, né? Ele tem apenas 2,3 metros de altura, né? 2,5 metros, mais ou menos, 3,5. Então, ele é um center baixo, mas é um cara muito versátil, bom trabalho de pés. Dentro do garrafão ali, ele vai pontuar. Eu acho que requer um pouquinho só de adaptação, né? Ele tá chegando num time novo, com um esquema diferente. É um esquema que roda muita bola, é um time de Kentucky que roda a bola o tempo todo. Não é como Stanford, que Stanford você fazia o quê? O time fazia o quê? Dava a bola na mão do Travis e o Travis decidia. Né? Se vira aí, meu filho, vai lá, pontua. E aí ele tinha lá sua média de 20 pontos por jogo. Então, mas aqui em Kentucky não. Aqui ele vai ter que devolver a bola. Vai ser diferente. Ele vai ter que aprender a jogar sem a bola, fazer pick and roll, fazer até mesmo pick and pop. Eu acho que até isso aí ele vai evoluir um pouquinho. E vai ter que entender melhor o jogo de Kentucky. Por um lado, ganha visibilidade. Por outro, vai demorar um pouquinho para se acostumar. Mas eu acredito que vai ser um dos grandes jogadores desse time aí, o Rodrigão. Muito bem. Vamos passar agora, né, pegar o avião, sair da Bahamas, ir para o Canadá, onde a Universidade de Duke, né, liderada por R.J. Barrett e Zion Williamson, fizeram 3 jogos, Ítalo, nessa pré-temporada. O primeiro, inclusive, em Mississauga, né, que se eu não me engano é o nome da cidade, onde R.J. Barrett nasceu e teve suas famílias lá. Era um showcase para os amigos dele, mas quem roubou a cena foi o nosso querido Williamson, né? Zion Williamson, a gente já tem um hype dele aí desde do high school, com aquelas enterradas absurdas e jogadas fenomenais. Então eu queria que você falasse um pouquinho também dos 3 jogos que Duke inclusive venceu os 3, como a gente disse. Adversários mais fracos, né? Enfrentou o Universidade de Toronto, Universidade McGill University. Não foram equipes profissionais, né, Ethan?
Eu não vou nem destacar os médias deles, né, porque foram absurdos, né, o R.J. Barrett teve média de 30 pontos nos 3 jogos e o Zion Williamson ficou atrás, né, 29 pontos. Foram médias realmente absurdas, sem comentários, não tem como comentar. Agora, o que a gente tem que comentar é que são universidades do Canadá, ou seja, o Canadá tem uma liga universitária, assim como a NCAA, mas muito mais fraca. Acho que se compara a do Brasil, por exemplo. Nem sei se o Brasil tem uma liga universitária a nível nacional, mas se tivermos de comparar, temos que comparar com o Brasil, né? Então não é motivo, não tem como comparar. Agora, a gente tem que destacar que o Williamson, atleticamente, é um absurdo. Cavalo. Não tem como. Eu acho que eu não vi um calouro chegar com esse nível atlético ao college nos últimos 10 anos. Eu acho que não lembro de ter visto, Rodrigo, um calouro chegar com esse nível. Sinceramente, eu não sei se o LeBron James teria esse nível no college. Eu não sei. Então, é uma coisa que realmente a gente tem que destacar. Por quê? Porque as médias dele, o field goal, a porcentagem de arremesso dele, lembrando, sempre dentro do garrafão, o Zion Williamson jogou até como pivô no small ball aqui, é realmente fenomenal. Algo fora de série, simplesmente sensacional. Mas destacando sempre, as universidades aqui são muito fracas. E o R.J. Barrett dispensa a apresentação. Pra mim, o melhor jogador de Duke. Hoje mesmo, ele terminou, após o jogo, nós estamos gravando agora no domingo, né? Após o jogo de hoje, ele teve média, ele fez 10 assistências, o que mostra grande visão de jogo, né? O RJ, ele tem essa característica, ele consegue jogar na posição 1, ele consegue fazer às vezes de armador, ele é um ala playmaker, ele tem essa característica, ele tem essa habilidade, ele tem uma visão de jogo muito boa, um bom passe, e é um scorer também, ele pontua muito, né? Vai pra dentro. Demais. O arremesso de 3 dele precisa melhorar, mas ele tem habilidade para poder ser um bom arremessador de perímetro. O arremesso lance livre dele também precisa melhorar um pouquinho, né? Ele teve 16 de 30 no total, 53%, né? E enfim, não tem o que falar dos dois, né? Os dois foram sensacionais, Zion Williamson e R.J. Barrett. Mas quero ver eles, Rodrigo, contra times da ACC, contra uma Clemson, contra uma Virginia Tech, Syracuse lá no Carrier Dome lotado, contra uma Virginia, que é a melhor defesa do college, vai ser de novo, pelo que eu tô vendo aqui nos treinos da Universidade de Virginia. Então, realmente, nós estamos falando de um time muito bom ofensivamente, que não tem só os dois, vai ter o Cameron Reddish, vai ter o... Que não jogou, inclusive, né? Ele não jogou lesionado, né? Tá com uma lesão no quadril. Ele e o Trey Jones, que serão dois titulares dessa equipe, né? Exatamente. O Trey Jones vai fazer a vez do armador, vai ser o armador do time, e o R.J. Barrett vai ser um pouquinho descarregado. Você vai pontuar, meu filho, você vai ficar aí pra pontuar. Então, quer dizer, nós estamos falando de um time muito talentoso. Gostei do Joe Baker, viu, Ítalo? Assisti os jogos, gostei muito do Joe Baker. É um ala pivô bastante versátil, né? Que joga dentro e fora do garrafão. Por exemplo, só para dar um exemplo de comparação, ele foi o melhor arremessador de 3 aqui, né? Do time de Duke, 5 de 11 no total, né? Assim, isso levando em conta que ele teve apenas 7 pontos por jogo. Mas mostra como ele é versátil, né? Então, a gente tem aqui um time de Duke bastante talentoso, Rodrigão. E pra o lado, desculpa te cortar, o lado negativo, eu queria que você falasse também um pouquinho do Marquise Bolden. Péssimo, Ítalo. Outra vez, né? Mais uma temporada, sua terceira no college. Terceira no college? Claro, vamos sempre levar em conta que aqui é um tour, estão amistosos, né? Várias coisas estão em conta aqui. Mas o Marquise Bolden, se ele não melhorar essa temporada, eu não sei nem se ele continua em Duke para a próxima temporada, para a quarta, né? Seu último ano. Para a NBA, nem, com todo respeito. Não vai, né? Vai ter que passar pelos 4 anos. Mas o Bolden precisa melhorar muito para poder alcançar um nível aqui de, sei lá, ser o reserva do Zion Williamson como pivô. E olha que o Zion Williamson não é pivô, hein? Não é pivô. Bom, para você que tá se perguntando aí, vamos passar os placares então aqui. Duke contra Ryerson foi 86-67. Inclusive tem um vídeo de highlights que a gente fez desse jogo aqui no canal no YouTube. Tá aqui também na descrição do vídeo. Depois contra a Universidade de Toronto, o placar de 96-60. E esse último agora no domingo contra a Universidade de McGill, 103-58. Bancadaria, né, Ítalo? Os caras não tiveram dó nenhuma. Não, hoje foi demais. 103 com a sua pontuação centenária. E o time foi muito bem, né? Hoje o Zion Williamson fez absurdos 36 pontos, né?
Então, quer dizer... Chama muita atenção. Ele evoluiu, né? Ou seja, nos 3 jogos ele evoluiu. A detalhe interessante é que ele só acertou a bola de 3 no primeiro jogo, né? Mas depois de ver que se ele fosse pra dentro do garrafão ele ia fazer o que queria, pra que arremessar de 3, né? Exatamente, além dos 36 pontos, 13 rebotes, 4 assistências, 3 roubos, 2 tocos. Então, assim, fenomenal, gigantesco. Além dele também o double-double para RJ Barrett, se eu não me engano, 20-10, é isso, né, que o RJ Barrett fez? Isso, fez 10 assistências, né, 26 pontos, se eu não me engano. 26, é. Então, quer dizer... Ei, menino, falando... ei, Duque, eu vou assistir muito, Duque, hein? Vamos assistir muito. É isso, então, Ítalo? Acho que a gente pode fechar esse daí com um gostinho de... Daqui a pouco tá chegando o college, hein? E a gente vai se contentando com esses amistosos ridículos que as universidades dos Estados Unidos vão destruindo. E sempre eu destaco aqui, foram universidades muito fracas, a gente releva os placares das estatísticas, mas fica de observação para nós e para os fãs do basquete universitário que o nível atlético e o nível técnico dos jogadores da NCAA não é tão baixo assim como as pessoas pensam, né? Principalmente se nós falarmos só das grandes universidades, né? Então, eu queria sinceramente ver, Rodrigo, um time de Duke, por exemplo, sei lá, contra um time do Barcelona, do Real Madrid. Não sei se isso será possível acontecer um dia, mas realmente são jogos que fariam um pouco mais de sentido pra gente entender a que nível o basquete universitário americano realmente está, né? É claro, a gente entende que a gente está falando de um esporte amador nos Estados Unidos, como é a NCAA, né? Que ela não paga os seus atletas, é amador, é o basquete amador, contra um basquete profissional. Mas mesmo assim, jogadores como o Zion Williamson, duvido muito que tenha algum, assim, nessa idade, com esse nível atlético na Europa, né? Então, sinceramente eu gostaria de ver um amistoso Duke contra Real Madrid, quem sabe um dia, né, Rodrigo? Exatamente, eu gostaria muito também de poder ver isso. Bom, Ítalo, então eu queria te agradecer já por esse tempinho. E fala pro pessoal, deve ficar ligado aí, quem ainda não é inscrito no canal, se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar, que mais uma vez estamos chegando perto da nossa meta de 5 mil inscritos, né? Vamos chegar aí, um presente para Leonardo Sasso pelo Dia das Crianças, Ítalo, nada mais justo, né? Para ele. Nada mais justo, né? Nada mais justo para a criancinha de Leonardo Sasso a gente chegar nesses 5 mil inscritos. Mas é muito legal e a gente quer chegar nessa meta aí até o dia 12. E teremos, né, como já também vai faltar um mês para a temporada começar, teremos previews, teremos vários podcasts, vários outros quadros aqui também no canal. Então fiquem ligados, não perca nada, viu, Ítalo? É isso aí. Queria te agradecer, então. Cara, eu que agradeço e é isso aí, né? Vamos continuar aqui trabalhando, né? E a nossa série de previews está chegando, né? Nós vamos começar a fazer previsão das universidades, falar bastante de college, né? Nós estamos há mais ou menos 80 dias do college, né? Aproximadamente. Então nós estamos chegando na melhor época do ano, a época de basquete universitário, da NBA de volta. Então vem muita coisa boa por aí. E só para terminar a minha parte aqui, Rodrigão, só deixar um alerta pra galera que estiver nos ouvindo, na descrição desse vídeo aqui vai estar aí analisando o recrutamento de Kentucky, também de Duke, para vocês conhecerem os calouros dessas duas grandes universidades. E é isso, cara. Um agradecimento especial para você e para os nossos seguidores. Um abraço, Rodrigão. Muito bem. Bom, este então foi mais um Live College especial aqui. Se você curtiu mais uma vez, deixa o seu like aí. Tamo junto, um abraço e tchau, tchau.